Professor, professora, saudações. Estamos de volta dando continuidade ao estudo das teorias da aprendizagem. Nesse bloco, vamos dar continuidade ao estudo das teorias racionalistas. Vamos dar início ao estudo do construtivismo cognitivista. Isto mesmo, estamos nas teorias interacionistas e a primeira delas é a teoria construtivista cognitivista. Mas vamos primeiro falar do que é o interacionismo por si só. O interacionismo é a corrente, é a teoria da aprendizagem que fala que nós, seres humanos, aprendemos através das relações. Relação direta com objeto de estudo sem nenhuma mediação. Piaget. Relação indireta com objeto de estudo, mediada pelos instrumentos e pelos signos, isto é, mediada pela linguagem. Vygotsky. O fato é que nós aprendemos interagindo, mais do que agindo, interagindo com o ambiente. O que é a interação com o ambiente? É a ação e a reflexão. Ação, reflexão. O ambiente exerce sobre nós uma influência que nos transforma. Uma vez transformados, geramos sobre o ambiente alterações. Este ambiente alterado gerará sobre nós novos estímulos, nova transformação. Este novo eu, transformado pelo ambiente, pelo segundo ambiente, gera uma outra alteração no ambiente e este ciclo em espiral, ele nunca acaba. Nós chamamos isso de dialética do homem com o ambiente, que pode ser o ambiente físico ou o ambiente social, mediada a dialética no ambiente social pela linguagem. Então, isto é o interacionismo. Ele confere relevância às interações entre organismos e ambientes, quer seja ambiente físico, quer seja ambiente social, partindo-se do pressuposto da dialética, onde um gera influência e ingerência sobre o outro e reciprocamente em espiral, ok? A proposta do interacionismo foi de fato reduzir, minimizar o reducionismo que explica as teorias ambientalistas que notoriamente são incompletas e o reducionismo que explica a teoria a priorista, também conhecida como nativista, tá? Ou inatista, que também é uma teoria incompleta. Então a proposta dos interacionistas foi fornecer uma teoria da aprendizagem mais completa e significativa. Os processos internos biológicos, desenvolvimento biológico, Piaget, e externos, desenvolvimento social, Vygotsky, um influencia o outro, acarretando o desenvolvimento da pessoa, acarretando o desenvolvimento da aprendizagem. Então essa é a ideia principal do interacionismo. Dando continuidade, preste bem atenção aqui às seguintes notas que indiretamente eu já mencionei nessa introdução. Aspectos sociais e aspectos biológicos. Sociais, Vygotsky, e biológicos, Piaget, influenciam simultaneamente o desenvolvimento intelectual do ser humano. Biológico e social não estão desassociados. Um gera sobre o outro uma influência recíproca. Piaget vai dizer que para que a aprendizagem ocorra, é preciso que haja um amadurecimento do organismo do indivíduo antes da aprendizagem, porque se as estruturas cognitivas dele não amadurecem para acomodar o conhecimento não vai ser assimilado, quiçá acomodado. Piaget diz que a aprendizagem é precedida do desenvolvimento biológico. Vygotsky questiona isso. Vygotsky vai dizer justamente o contrário. Cuidado, tá? Vygotsky vai dizer que a boa aprendizagem é aquela que inclusive antecede o desenvolvimento biológico. Que há uma relação entre desenvolvimento biológico e aprendizagem, Vygotsky vai reconhecer, mas ele vai dizer claramente que a aprendizagem não está necessariamente subordinada ao desenvolvimento biológico, enquanto Piaget diz claramente a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento biológico. Desenvolve o biológico primeiro, aprende depois. Isto é Piaget. Para Vygotsky,
essa relação existe, mas não existe necessariamente uma subordinação. Para Piaget, o ser humano se desenvolve de dentro para fora, biológico, para depois desenvolver a aprendizagem. Para Vygotsky, ele pode se desenvolver de fora para dentro. Desenvolve-se no ambiente social e esse desenvolvimento, essa aprendizagem, vão forçar um amadurecimento biológico precoce das estruturas cognitivas do indivíduo. Temos então o interacionismo apenas com duas correntes principais, como já dissemos antes, a corrente cognitivista de Piaget e a corrente socio-interacionista de Lev Vygotsky. Muito bem, vamos falar um pouco mais sobre Piaget. Piaget, que apresenta um trabalho chamado Epistemologia Genética, que nada mais é do que o estudo da natureza do conhecimento, vai apresentar uma sequência cíclica e espiral, andando para frente, que visa traduzir como o ser humano aprende. Essa corrente cíclica e espiral depois será chamada por outros autores de construtivismo, que é o conhecimento construído na interação com o ambiente. Piaget também vai falar da psicogênese do desenvolvimento, que é a teoria que diz que nós, seres humanos, nos desenvolvemos através da sequência de etapas fixas, conforme a nossa idade. O período sensório-motor, que vai variar de 0 a 2 anos, o período pré-operatório, que vai variar de 2 a 7 anos, o período de operações concretas, que vai variar de 7 a 11, e o período de operações formais, de 11 a 12 anos em diante. Piaget vai dizer que essas etapas são fixas em suas idades e que, para eu chegar numa etapa, eu tenho que obrigatoriamente passar pela etapa anterior, sem poder pular, por exemplo, do sensório motor para o período de operações concretas ou do período pré-operatório, pulando para o período de operações formais. Não. Assim como eu não posso sair do primeiro andar do prédio e chegar no terceiro sem passar pelo segundo, eu não posso pular etapas que são fixas em suas idades. Levando em conta hoje o aprimoramento das teorias da aprendizagem, sabemos que não é possível de fato pular as etapas, mas é possível adiantá-las em tamanha proporção que nós podemos observar hoje em crianças de 7 anos de idade, por exemplo, que estariam aí no começo do período de operações concretas, já desenvolvendo argumentações de natureza lógica típicas do período de operações formais. Sabemos que a explosão da linguagem ocorre no período pré-operatório. Não obstante, existem tantos estímulos sensoriais hoje no período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, que antes do sensório-motor a criança já começa a explodir em uma linguagem socializada. As etapas não podem ser puladas, mas podem ser antecipadas sensivelmente. Isso hoje já está comprovado, mas na época Piaget não tinha como ver estes elementos. Então, o desenvolvimento humano em etapas fixas e universais, estamos falando da psicogênese do desenvolvimento, e o construtivismo, que nada mais é do que a epistemologia genética, que é o estudo da natureza do conhecimento, como o conhecimento se desenvolve. Epistemologia genética e psicogênese do desenvolvimento são as duas grandes contribuições de Piaget para a ciência do desenvolvimento. Então, nesse momento, para entender um pouco melhor suas teorias, nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre o trabalho, a vida e a obra de Piaget. Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra em 17 de setembro de 1980. Quando menino, estudou moluscos e aos 10 anos publicou seu primeiro artigo para um jornal científico. Seu conhecimento em biologia o levou a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, passa a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, onde em suas pesquisas descobriu que o aprendizado era um processo gradual, no qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Em 1923, Piaget casa-se com Valentine Châtenay, com quem teve 3 filhos, Jacqueline, Lucienne e Lauré. Com o nascimento de sua primeira filha,
opta por observar crianças em contextos como escolas e parques, realizando pesquisa empírica com suas filhas. Piaget desenvolve o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, as quais denomina estágios e períodos do desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam-se pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação, ocorrendo assim modificações progressivas dos esquemas de assimilação e acomodação. Piaget mostrou que os seres humanos se desenvolvem a partir de interações com o mundo, e o aprendizado é um processo gradual, e para descrevê-lo, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios, cujo ponto de partida é a posição egocêntrica, ou seja, aquela em que a criança não distingue a existência de um mundo externo separada de si próprio. Na linguagem, o egocentrismo corresponde ao período em que a criança não vê necessidade de explicar aquilo que diz, por ter certeza de estar sendo entendida, ou quando atribui seus próprios desejos e características a coisas externas. A partir do egocentrismo, o biólogo percebeu que a inteligência forma-se por meio de adaptações. Quando o esquema torna-se insuficiente para responder à novidade, é modificado. Dessa forma, a interação com o mundo externo vai reduzindo gradualmente o egocentrismo. Na sua teoria biológica sobre a construção do conhecimento humano, Piaget divide em 4 períodos o processo de desenvolvimento cognitivo da criança. A primeira chamou de sensório-motor, de 0 a 2 anos. A segunda denominou de pré-operacional, de 2 a 7 anos. O terceiro denomina operatório concreta, de 7 a 11 ou 12 anos. A última fase chama de operatório formal, 11 ou 12 anos em diante. As etapas do desenvolvimento cognitivo. A etapa sensório-motor. Nessa etapa, que vai do nascimento até aproximadamente os 2 anos de idade, a criança baseia-se exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver seus problemas, que são essencialmente práticos. Embora a criança já tenha uma conduta inteligente, considera-se que ela ainda não possui pensamento, pois nessa idade não dispõe da capacidade de representar eventos, de evocar o passado e de referir-se ao futuro. Os esquemas sensório-motores são construídos a partir de reflexos inatos usados pelo bebê para lidar com o ambiente. A partir da construção de esquemas pela transformação da sua atividade sobre o meio, a criança vai construindo e organizando noções. Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e causalidade começam a ser construídas, possibilitando à criança novas formas de ação prática para lidar com o meio. A etapa pré-operacional é marcada pelo aparecimento da linguagem oral, por volta dos 2 anos, a qual dá possibilidade da criança construir esquemas de ação interiorizados, chamados de esquema representativo ou simbólico. Nessa fase, a criança pode substituir objeto, ações, situações e pessoas por símbolos, que são as palavras. O pensamento pré-operatório recebe também o nome de pensamento egocêntrico, que é um pensamento não flexível, tem como ponto de referência a própria criança. Outras características do pensamento dessa etapa é o animismo, que é a atribuição de sentimentos e intenções às coisas e animais. A percepção imediata, em que a criança tem dificuldades em considerar iguais 2 filas compostas com o mesmo número de elementos, porém dispostos em distâncias diferentes. As ações no período pré-operatório, embora internalizadas, não são ainda reversíveis. A criança ainda não é capaz de perceber que é possível retornar mentalmente ao ponto de partida. A etapa operatório concreta. É por volta dos 7 anos de idade que o pensamento lógico e objetivo adquire preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis e, portanto, móveis e flexíveis. O pensamento torna-se menos egocêntrico e a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a rodeia.
O real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção. A etapa operatória formal. A principal característica da etapa operatória formal, por sua vez, reside no fato de que o pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Nessa etapa, a partir dos 12 anos de idade, a criança se torna capaz de raciocinar logicamente, ocorrendo a libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, permitindo ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas também com a realidade possível. Muito bem, agora que você assistiu ao vídeo, vamos a algumas considerações sobre o que foi visto, para que a gente possa direcionar o nosso estudo para fins de um concurso público. Vamos tratar da epistemologia genética, ou o estudo da natureza do conhecimento. Você pode observar, conforme viu no vídeo, que o estudo da natureza do conhecimento vai passar por alguns conceitos, como o conceito de assimilação, que nada mais é do que o input, a entrada de dados no cérebro humano, e posterior acomodação. Também podemos falar de equilibração, onde vamos organizar nas estruturas cognitivas o conhecimento que foi assimilado e acomodado, e o procedimento de adaptação, que nos leva a um novo estágio de equilíbrio. Hammurabi, isso não está muito claro, vai ficar agora. Preste atenção no gráfico que se segue. Ele é universal. O ser humano geralmente encontra-se em estado de equilíbrio no meio do ambiente. Você está na sua casa, você está no estado total de equilíbrio, às vezes você está no trabalho. A partir do momento que nada de novo acontece, que você segue a sua rotina normal, você está no estado de equilíbrio. A partir do momento que você está nesse estágio de equilíbrio, surge algo novo. Esse algo novo que te surge pode muito bem gerar um estado de desequilíbrio. A partir do momento que você desequilibra, mecanismos de assimilação e de acomodação são iniciados no seu cérebro. A partir do momento que esses mecanismos começam a funcionar, você se adapta ao novo conteúdo, você assimila o conteúdo, acomoda e se adapta. Quando ocorrer a adaptação, um novo estado de equilíbrio será alcançado e, por consequência, a partir do momento que você agora domina o conteúdo novo, você é capaz de gerar ações sobre o ambiente, transformá-lo novamente e seguir novamente essa sequência cíclica e espiral de aprendizagem contínua. Muito bem, ficou claro então como funciona o processo. Vamos a exemplos de ordem prática. Imagine que você está pegando o seu carro e saindo agora do curso preparatório para concurso público presencial que você também está fazendo. Você costuma pegar o seu carro e dirigir sempre pelo mesmo itinerário até chegar à sua casa, ao seu apartamento, sempre pelas mesmas ruas, sempre pelas mesmas avenidas. Você faz isso de modo tão automático porque esse ambiente lhe é familiar. A tamanha proporção que você às vezes nem percebe que chegou em casa. Às vezes você dirigiu 30 minutos até chegar até a sua casa e nem percebeu, porque você foi no automático, porque aquele ambiente te era familiar e não te gerava nenhum desequilíbrio. Imagine que agora, ao sair do curso, você, ao se dirigir para a sua casa, você simplesmente não conseguiu seguir o mesmo itinerário. O caminho está interditado por uma razão qualquer e você vai ter que pegar um caminho alternativo. Um caminho no qual você não está acostumado, um caminho no qual, se bobear, você nunca nem passou e nem sabia sequer que ele existia. A partir do momento que você tem que pegar um novo caminho, tendo mais ou menos uma direção de sentido, de para onde deve ir, mas não sabe como, todos os seus mecanismos de aprendizado entram em ação. Seu cérebro entra em desequilíbrio porque você está diante de uma situação nova para o qual não foi preparado. Os mecanismos de assimilação serão acionados automaticamente. Você vai começar a assimilar as imagens, formas, placas, letreiros, o conjunto mobiliário desse novo itinerário para chegar até a sua casa. Você vai assimilar o novo caminho em virtude do processo de desequilíbrio que esta novidade te causou. Assim, ao mesmo tempo que você assimila, você acomoda. Aqui desse lado eu tenho um hipermercado, ali do outro lado eu tenho um shopping, você começa a assimilar e acomodar
os novos imóveis no caminho, aprendendo uma nova forma de chegar à sua casa. Isso é no primeiro dia. Você consegue chegar com muita dificuldade, mas chega bem. No segundo dia, o caminho continua interditado e você mais uma vez tem que pegar esse caminho alternativo do primeiro dia. Ainda ocorrerá o processo de desequilíbrio, você não está acostumado com esse novo caminho. Você vai assimilar desta segunda vez coisas que não assimilou na primeira. Na primeira você percebeu um shopping, você percebeu um supermercado. Na segunda você vai perceber uma boate, vai perceber um bar. Assimilar novos mobiliários urbanos para poder memorizar o novo caminho para a sua casa. A partir do momento que assimila, que dá o input daquela informação, você acomoda em suas estruturas cognitivas. Na terceira vez, se você tiver que repetir o itinerário pela terceira vez, você vai perceber que ele já não vai mais te incomodar. Esse processo de desequilíbrio já não vai ocorrer mais. Por quê? Porque você já assimilou boa parte do novo mobiliário urbano e já acomodou. A partir do momento que você acomodou, você se adaptou, já está adaptado a dirigir o seu automóvel neste novo caminho, neste novo itinerário. Então esse processo de adaptação vai permitir a você um novo estado de equilíbrio, isso é, você já vai na terceira vez, talvez na quarta ou na quinta, no automático. Neste novo caminho, você vai dirigindo por ele no automático até chegar à sua casa, como fazia com o primeiro caminho, que foi interditado por uma semana, por exemplo, por uma razão qualquer. Então, esse é o processo. Você está em estado de equilíbrio, uma situação nova gera desequilíbrio, você liga seus mecanismos de assimilação e acomodação para se adaptar à nova estrutura, ao desafio que lhe é imposto. A partir do momento que você assimila efetivamente e acomoda, você se adapta à nova situação, deixando de gerar um desequilíbrio, partindo, na verdade, para um novo estado de equilíbrio, e a partir do momento que você tem um novo estado de equilíbrio, você pode agir sobre o ambiente e criar aí transformações, novas transformações sobre o ambiente. Outro ponto relevante que você teve a oportunidade de assistir no vídeo é sobre o discurso ou a fala da criança. Nós temos dois tipos de discurso ou fala. A fala socializada ou discurso socializado e a fala ou discurso egocêntrico, quando a criança fala consigo, quando a criança aproveita o momento para falar com ela mesma. Então, a fala egocêntrica tem como limite 7, 8 anos de idade. E nós temos também a fala socializada, que é quando a criança fala com terceiros, com terceira pessoa. Então, vamos aqui recapitular aquilo que vimos no vídeo. Os estágios ou períodos ou etapas do desenvolvimento cognitivo. Sabemos muito bem que a primeira etapa é o período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos de idade. A segunda etapa é o período pré-operatório, que vai de 2 até 7 anos de idade. A terceira etapa é o período de operações concretas, que vai de 7 a 11, 12 anos de idade. E a última etapa, a etapa que nos encontramos até hoje, é o período das operações formais. Cada período desse tem suas próprias características. No sensório motor, no caso, esquemas sensoriais e motores em que a criança pega, balança, morde. São esses os esquemas que ela usa para aprender, principalmente o tato de todo o corpo, o tato da boca. O desenvolvimento da noção de permanência da criança começa a existir já nessa etapa. A existência de coisas fora do seu campo de visão começam a ser cogitadas ainda nesta etapa. Então, nessa etapa sensório-motora, a criança realmente aprende usando principalmente o tato do corpo e o tato da boca. Essa etapa vai se subdividir em várias pequenas etapas que geralmente não são cobradas ou aprofundadas em um concurso. Na verdade, em sede de concurso público, a etapa que é mais perguntada é o período pré-operacional ou pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos de idade. Aqui a gente se prende um pouco mais. Nesse período, a criança não depende mais das sensações e dos seus movimentos para aprender. Ela continua aprendendo com sensações, ela continua aprendendo com os movimentos, mas ela desenvolve outros mecanismos cognitivos de aprendizagem, como a audição, como a visão, como as primeiras linhas de pensamento. A criança, nesse período, é egocêntrica,
todos nós sabemos disso, ela só é capaz de enxergar o mundo através da sua própria existência, através da sua própria perspectiva. Para ela, criança, o mundo não existe, o que existe é ela, e tudo que existe ao redor dela existe para servi-la. Outras características estão presentes como o animismo, como o antropomorfismo, como a centralização, como o realismo nominal, a necessidade de classificação, a ausência de noção de conservação. Um outro destaque é que esta é a fase dos porquês e é a fase em que ocorre uma explosão linguística. Então, lembrando bem, aí para você no seu vídeo e assim também na sua apostila, temos uma charge onde eu tenho o Lino, do Snoopy, e a Lúcia, e onde estes trabalham muito bem a ideia do egocentrismo. Isto é, eu tenho aqui o Lino na charge falando com a Lúcia. Aqui está dizendo, o Lino está lendo um livro, aqui está dizendo que a Terra gira em torno do Sol uma vez por ano. E a Lúcia começa a refletir. O mundo gira em torno do Sol? Fez uma grande descoberta. Lino responde para a Lúcia, com certeza. E a Lúcia diz, eu achava que ele girava ao redor de mim. Isto é uma expressão do egocentrismo. Uma outra característica do período pré-operacional reside no animismo, que consiste em dar vida ao que não tem vida, a dar ânima, a dar alma. Uma menina, por exemplo, que brinca com sua boneca, brinca com a boneca como se ela estivesse viva. Um menino que brinca com seu brinquedo, Andy, brincando com o Woody, por exemplo, aqui no nosso desenho, ele brinca com o Woody como se o Woody estivesse vivo. A menina que brinca com o leãozinho, que brinca com a girafinha de brinquedo, de pelúcia, muitas vezes brinca como se eles estivessem vivos. Isto é o animismo. Diferente do antropomorfismo, onde nós damos características humanas ao que não é humano. Quando, por exemplo, eu me remeto ao desenho da Bela Adormecida, na verdade, da Bela e a Fera. A Bela e a Fera, eu descubro que lá há uma xícara, que na verdade é um menino. Há um bule, que na verdade é uma governanta. Eu tenho um candelabro que fala, eu tenho um relógio que fala, e todos com características humanas. Aqui eu tenho, ao mesmo tempo, o antropomorfismo e eu tenho o animismo, porque estes seres não são vivos. E no desenho estão vivos e não têm características humanas, e agora estão com características humanas. Então eu dei ânima, dei alma e dei características humanas, antropomorfismo. Essa é a ideia do antropomorfismo, dar características humanas ao que não é humano. Veja bem, como você pode perceber nas figuras que te lembram o desenho. Muito bem, dando continuidade às características, vamos falar da centralização, que é um pouco parecido até com o egocentrismo. A ideia da centralização é aquela que remete à noção que a criança é capaz de enxergar alguma coisa apenas do seu ponto de vista. A questão do egocentrismo é fazer com que a criança, é entender que a criança pensa que tudo gira em torno dela, das vontades dela, das necessidades dela, dos caprichos dela. Isso é egocentrismo. Já a centralização é a imposição do seu ponto de vista a terceiros. Isso é só o que a criança pensa, só o que a criança acha é o válido, é o que pode ser imposto. O ponto de vista de outros, quando se conflita com o ponto de vista dela, não é válido. Nessa situação, a gente tem uma situação de centralização e não necessariamente de egocentrismo. Uma outra característica bem interessante é a do realismo. Realismo nominal. Você pede para uma criança, por exemplo, falar uma palavra grande. Fale uma palavra grande. Ela fala trem. Desde quando? Trem, palavra, é grande. Ela fala navio. Desde quando a palavra navio é grande? Grande é paralelepípedo. Fala caminhão. Caminhão não é uma palavra pequenininha, mas também não é tão grande. Caminhão. Grande é inconstitucionabilissimamente. É óbvio que a criança não vai falar isso, mas a ideia de quando você pede nessa fase dos 2 aos 7 anos de idade que ela fale uma palavra grande, ela associa a palavra ao objeto. Trem, a palavra trem não é grande, mas ela fala trem. A palavra navio, navio não é grande, mas ela fala navio porque associa a palavra ao objeto caminhão. Caminhão não é grande, não é uma palavra grande, mas ela associa ao objeto. O mesmo vai acontecer se eu pedir para ela, a criança, falar uma palavra pequena. Fala uma palavra pequena, ela vai chegar e falar formiga. Não é formiga não, ela fala formiga. Formiga.
A formiga não é necessariamente uma palavra pequena. Pequeno é pá, pequeno é fé, pequeno é pé, pequeno é ai. Uma sílaba é pequena. Formiga não é pequena, são 3 sílabas. Mas associa a formiga, que é pequena, a pulga, que é pequena. Fala uma palavra pequena, piolho. Piolho não é uma palavra de uma sílaba, não é uma palavra pequena, não é grande. Mas a questão é que ela visualiza o piolho, e pelo piolho ser pequeno, ela entende que a palavra piolho é pequena. Porque ela associa a palavra ao objeto, isso é o realismo nominal. E com relação ainda ao realismo nominal, temos a questão dos nomes. Eu me lembro que eu cresci vendo a Rainha dos Baixinhos, a Xuxa. Com o passar do tempo surgiu um sujeito estranho que também tinha o nome de Xuxa. Imagina isso na cabeça de uma criança, porque para criança, Xuxa é a Rainha dos Baixinhos e não esse cara aqui, careca, feioso. A criança vai olhar para ele e vai dizer: não, você não é Xuxa, Xuxa é a Xuxa, linda, maravilhosa, loira. Não você, careca, feioso. A criança tem dificuldade de fazer essa separação porque ela liga o nome à pessoa, isto é, as características da pessoa, sendo difícil conceber que 2 pessoas podem ter o mesmo nome. Ainda falando de realismo nominal, a criança tem dificuldade de ver semelhanças de palavras sem desassociar de objetos. Por exemplo, você chega para uma criança e pede para ela falar uma palavra parecida com bola. Se eu te peço para você falar uma palavra parecida com bola, o que você me diz? Ah, sim, cola, mola, né? Perfeito, cola, mola. Agora, a criança chega, se ela tiver um vocabulário um pouco maior, ela chega e diz esfera, círculo. Ela não vai falar mola, ela não vai falar cola, ela não vai falar nada relativo a bola, palavra parecida. Não, ela vai falar alguma coisa que seja um objeto parecido. Círculo, esfera. Isso é criança de 2 a 7 anos. Se eu peço para você falar uma palavra parecida com pato, pato, me diz uma palavra parecida com pato. Você vem com rato, você vem com gato, você vem com mato. São palavras parecidas com pato. E não galinha. Mas a criança vai dizer o quê? Vai dizer galinha, porque galinha é um bicho parecido com pato. Ela não vai falar a palavra parecida, ela vai falar o objeto. Isso é o realismo nominal. Ainda nessa fase dos 2 aos 7 anos, nós temos a fase da classificação, onde tudo para criança tem que ter nome. É a fase da classificação, é a fase da imitação, onde ela se veste igual a mãe, onde ela se veste igual ao pai, onde ela repete os hábitos e onde ela classifica tudo que está à sua volta. É a fase do fantástico mundo de Bob. Todo mundo conhece esse desenho. Bob é uma criança que está no período pré-operatório, que é incapaz de abstrair. Tudo que ele imagina ou visualiza é extremamente concreto. Eu me lembro quando eu era criança e quando eu estava ainda nessa fase. Tem tempo isso, hein? Foi ontem. Que eu me lembro que meu pai, por exemplo, dizia quando eu fazia besteira, e olha que eu não fiz poucas, que não adiantava chorar sobre o leite derramado. E eu dizia para ele, e ele não entendia. E eu dizia repetidas vezes: pai, eu não derramei leite nenhum. Porque quando ele mandava eu parar de chorar sobre o leite derramado, eu entendia que eu estava chorando porque eu derramei algum leite. Eu não derramei leite. Tudo bem, eu tinha de repente brigado na rua, tinha, por exemplo, quebrado a bicicleta, tinha furado a bola e estava triste. E ele dizia: não adianta eu chorar sobre o leite derramado. Eu não estou chorando, eu não derramei leite nenhum, eu furei a bola. É diferente. Eu me lembro da minha professora que dizia na sala de aula: vocês têm tudo para serem adultos de sucesso. Eu era criancinha e eu escutava isso. Ela dizia: vocês têm a faca e o queijo na mão. E eu perguntava: o que tem a ver faca e queijo e eu ser uma pessoa de sucesso? Eu vou vender facas? Eu vou vender queijo? O que tem a ver faca e o queijo? Vocês têm a faca e o queijo na mão para serem grandes homens e grandes mulheres. Lá na 2ª série, ela falava isso. Na 1ª série, na verdade, ela falava isso. Eu tinha 7 anos de idade, não entendi o que ela estava dizendo. Dizia meu pai que estava com as barbas de molho. E meu pai nem tinha barba. E eu queria entender por que ele dizia: eu estou com as barbas de molho. Quando ele falava, eu via
uma pessoa com as barbas de molho. Que absurdo isso! Como é que pode? A gente ia jogar futebol, tinha os rapazes grandes que iam jogar futebol, tinha os molequinhos que iam jogar futebol, e toda hora alguém ia lá para trás de um tapume e dizer: vou tirar água do joelho, vou tirar água do joelho. Eu ficava ouvindo aquilo e pensava: mas como uma pessoa vai tirar água do joelho? Tem uma torneira no joelho, por acaso, para poder tirar água? Será isso? Eu não entendia. Eu levava as coisas ao pé da letra. É uma característica de quem está nessa fase de desenvolvimento cognitivo dos 2 aos 7 anos. Me lembro que minha mãe lavava a roupa do meu pai, colocava na máquina, e que no varal ela colocava sempre as notinhas, porque ela nunca olhava o bolso do meu pai, e toda vez que ia botar a roupa para secar, ela botava as notinhas secando no varal. Aquilo me deixava tão nervoso, tão angustiado. Eu corria no varal, pegava as notinhas todinhas e escondia, e não adiantava pedir, que eu não dava, não devolvia. E também não gastava não pense que eu pegava para gastar não. Eu escondia para ninguém achar, porque eu sabia, porque eu tinha visto na televisão, que lavagem de dinheiro era crime e dava cadeia, e eu não queria que minha mãe fosse presa, e então eu escondia as notas da minha mãe, de todo mundo, e eu queria entender por que minha mãe vivia lavando dinheiro, por que minha mãe queria ser presa. Não é possível, porque lavagem de dinheiro era crime e dava cadeia. Eu achava que isso era lavar dinheiro. Isso, gente, isto é o pré-operatório. Saindo do pré-operatório, temos os estágios, na verdade, o estágio de operações concretas, que vai de 7 a 12 anos de idade. O concreto conduz à condução do conhecimento, a diminuição das atitudes egocêntricas, noção de conservação, classificação, seriação. O pensamento torna-se reversível. Se A é igual a B, B é igual a A. E o último estágio, que é o que nos encontramos hoje, que é o estágio das operações formais. Ele ocorre a partir dos 12 anos de idade, levando em conta hoje a socialização das pessoas e o estímulo que elas recebem até um pouco antes dos 12 anos de idade. Mas para Piaget, a partir dos 12 anos de idade, permitindo o pensamento abstrato e o raciocínio lógico. Muito bem, estamos fechando oficialmente mais um bloco de aula. Não obstante, ao término desse bloco, temos mais um vídeo sobre o construtivismo piagetiano para reforçar os seus estudos. Não deixe de assistir esse vídeo no finalzinho agora. Quando eu terminar, esse vídeo entra para que você possa consolidar o seu estudo em matéria de construtivismo, de interacionismo cognitivista. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Como se desenvolve a inteligência? Como se constrói conhecimento? Acredito que esta questão é fundamental para compreender como a criança aprende. Foi olhando para um pardal albino, aos 11 anos de idade, que Jean Piaget decidiu tornar-se um cientista. Nascido em 9 de agosto de 1896, na Suíça, Piaget foi sempre uma criança precoce. Interessado em ciências naturais, doutorou-se com uma tese sobre moluscos. A biologia é a chave para ajudar a resolver uma questão: como o ser humano conhece o mundo. Nós somos dotados de razão. Mas a razão é só uma potencialidade e precisa ser desenvolvida no decorrer da vida. Os estudos de Piaget o levam ao laboratório de Alfred Binet, em Paris. Lá pode observar as crianças de uma escola primária durante a aplicação de testes psicológicos. O que mais me fascina é observar os erros que as crianças cometem ao procurar uma solução para os problemas. Há uma lógica no erro. Entender esta lógica passou a ser o centro do trabalho de Piaget. Seus estudos de psicologia genética o tornam mundialmente conhecido por volta de 1920. Seus primeiros livros sobre a linguagem e o pensamento da criança são amplamente difundidos. Ele coloca em evidência que a lógica da criança não apenas se constrói de forma progressiva, como também se dá de uma maneira diferente da do adulto.
Fazer é compreender. Por isso, a aprendizagem é uma construção. É uma construção frágil porque pode ser desconstruída, porque há regressões. As estruturas do pensar, julgar e argumentar resultam de um trabalho permanente de reflexão e de remontagem. Construir um castelo de cartas ou apoiar uma carta inclinada contra outra provoca todo tipo de problemas, devido à instabilidade do equilíbrio. Para que se domine esta simples ação, 3 aspectos cognitivos são necessários. O aspecto lógico, que permite a comparação de peso e resistência, o aspecto geométrico, que envolve o conhecimento de posições como perpendicularidade ou paralelismo, e o aspecto dinâmico, que examina o próprio processo de apoiar uma carta sobre a outra. Fazer é compreender. É compreender em ação. A minha hipótese é que a ação constitui um conhecimento autônomo. Para Piaget, o conhecimento é uma tomada de consciência, que se dá a partir dos resultados da ação, através da análise dos meios empregados e dos mecanismos inconscientes da ação. Em 1955, Piaget funda o Centro Internacional de Epistemologia Genética, reunindo cientistas de todo o mundo e das mais diversas áreas. A partir da década de 70, há uma expansão da dimensão construtivista do trabalho de Piaget. Sua obra traz a marca do grande cientista, criador de um novo paradigma para a aprendizagem. Depois de sua morte, em 1980, suas ideias continuam a inspirar novos estudos e debates em todo o mundo. Foi a contribuição do homem que, neste século, nos ensinou a olhar a criança. O que Piaget traz de mais rico para a prática pedagógica é uma visão de homem diferente. É passar a ver o homem como alguém que não é nem um produto do meio, o meio vai e estampa nele alguma coisa, então não é nem uma visão ambientalista, tampouco é uma visão inatista, no sentido de que a criança já está ali, pré-determinada, é um simples desabrochar das suas, funções que já estariam ali. Olhar para o mundo e representá-lo. Pode-se dizer que o desenho é a primeira escrita da criança. São as marcas feitas no papel deste contato com a realidade. Como desenho, a escrita é também uma forma de representação da realidade, um sistema simbólico composto de significantes e significados. Um dos primeiros problemas enfrentados pela criança para desvendar a escrita é compreender aquelas marcas sobre o papel e o que elas representam. Um obstáculo importante é compreender que os traços feitos no papel simbolizam os sons da fala, sons que representam nomes de coisas e de pessoas da realidade da criança. Ao contrário dos desenhos, os sons e a escrita não têm semelhança com o objeto que representam. A criança já chega à escola com alguma hipótese sobre a língua escrita. Ela está exposta a muitas informações visuais, placas, livros, sinais. O trabalho do professor é perceber a hipótese de cada criança e propor desafios. Quando a criança faz o próprio desenho e escreve o seu nome, a representação se transfere do desenho para a palavra. É uma etapa importante no processo de construção da linguagem. A criança escreve o nome e constrói a primeira hipótese silábica. Estas letras significam um som, o som do meu nome. Utilizar a grafia desses sons para representar outros sons, outros objetos, passa a ser a construção seguinte. A criança caminha para a etapa silábico-alfabética. A
A criança agora agrega mais letras à escrita e é natural nesta fase o comer letras. A construção da escrita está progredindo e nesta etapa de reflexão e de remontagem, a criança ensaia as suas hipóteses. Comer letras, longe de ser um erro, é uma hipótese que a criança levanta sobre a grafia de uma palavra. É uma certa forma de compreender a escrita, de interagir com as palavras. Papai, que mais? Pato. Que pato, que mais? Há um caminho individual na construção da escrita como objeto de conhecimento. Para o construtivismo piagetiano, é preciso criar sempre situações novas e expor a criança a atos de leitura e escrita, habituando-a a práticas cotidianas, como a leitura de jornais, revistas, livros, bulas e receitas. Ajudando a criança a descobrir que é preciso ler para aprender alguma coisa, o professor reconstrói o caráter social da língua escrita e estimula a criança a interagir com a língua nas mais variadas situações. O professor precisa compreender que ele não é o único que sabe na sala de aula. A criança tem seu próprio repertório. É preciso compreender também que o erro é construtivo. É através do erro que se constrói o conhecimento. Tem uma frase que a gente vive repetindo, que a Emília Ferreiro diz que a criança aprende a ler lendo e escrever escrevendo. O que a escola normalmente fazia, a escola tradicional, retirava da criança esse domínio, que já vem antes dela entrar na escola, e colocava treinos gráficos e motores, e que fazia com que, ao invés de fazê-la ler e escrever como normalmente ela poderia, bloqueavam esse processo de uma forma mecânica. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. A ideia de número está ligada à sua relação com a quantidade. São quantidades de objetos que fazem parte do universo da criança. 1, 2, 3, 4. Representar quantidades é fazer uma representação matemática da nossa cultura. São objetos do nosso universo que podem ser juntados, empilhados, enfileirados e separados. As operações matemáticas são as representações destas mudanças. A criança já chega à escola com um repertório próprio em que a matemática está presente. Ela experimenta situações no seu dia a dia em que entra em contato com quantidades e com operações de soma e subtração. É através destas contagens do dia a dia que a criança faz descobertas e hipóteses. Ao analisar crianças contando flores, pude perceber como o pensamento lógico se constrói. A criança percebe que existe uma lógica na série numérica e usa esta série para marcar o tempo em jogos infantis, mesmo antes de sabê-la de cor. 1, 2, 4, 5, 7, 9. A descoberta da lógica da série numérica leva à descoberta de questões importantes do nosso sistema de numeração decimal. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Existe um ritmo no universo que tem uma ordem matemática. Perceber este ritmo, esta ordem lógica, ajuda a ampliar os limites da mente racional. É na aula de matemática que o professor construtivista propõe situações de desafio através de jogos ou atividades para a solução de problemas. E quanto mais o professor conhecer seus alunos, mais ele vai descobrir como os alunos interagem com o mundo dos números.
É descobrindo este processo cognitivo que o professor também aprende a ensinar melhor. Quando o Piaget começou a ser incorporado nas escolas, o professor saiu um pouco de cena. Parecia que o professor tinha que ser o mero observador, quando na verdade ele ainda, e depois o Vygotsky veio recolocar o professor no seu devido lugar, de que ele é autoridade no sentido não de autoritarismo, mas autoridade de adulto em relação à construção do conhecimento. Ele é o intermediador, né, dessa construção desse conhecimento, mas ele não pode ser ausente. A ideia de que a aprendizagem é individual pode levar a uma mudança radical no currículo e na divisão do ensino em séries. Uma consequência dessa ideia pode vir a ser o fim da repetência nas escolas.